Tá usando referência? Gente, eu sempre estou usando referência. Todo artista deveria estar usando referência sempre. Não acreditem em artistas que falam que não usa referência pra nada, tá? Eu não sou maluco de querer depender só da minha memória. Eu até consigo fazer uma pintura dependendo só da minha memória, mas ela não vai sair tão boa quanto eu usando referências. Então, eu estou sempre usando referências. Sempre. 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 Não existe esse mundo que eu vou fazer uma pintura e não vou olhar a referência, porque a minha imagem vai ficar muito melhor se eu usar. Então eu vou usar. Até a memória é a sua referência. É verdade, exatamente. Quando o Kim Jong-gi, que era um extraterrestre, sabe? Tipo, da pintura, assim. Quando ele fazia os desenhos sem referência, ele tava referenciando alguma coisa. Tudo bem, ele tava usando a memória dele. Mas ele com certeza fez muito daquilo pra poder chegar naqueles moldes que ele acabava utilizando, sabe? Mas pode mostrar as que você está usando? Claro, é uma outra pergunta. Eu estou usando essas referências aqui, ó. E eu estou usando essas desde o meu desenho inicial. Quando eu fiz o meu desenho, eu estava usando essas mesmas refs. Tá bom? Então eu estou olhando bastante essa imagem aqui, que eu gosto muito do rosto, como fica um lado escuro, um lado claro. E a gente tem uma luz de recorte aqui, que é um setup de luz que eu acabo usando aqui na live às vezes também, né? Gosto muito dessa fonte de luz aqui também, ó. Beleza? E vou contar um segredo pra vocês, que é importante vocês saberem também. Até pro desenho, esse personagem aqui, eu redesenhei ele, né? Ele já existia. Eu já tinha feito uma pintura desse personagem em 2018. E aí eu tô redesenhando ele de uma outra pose, bem diferente. E aí eu tenho o processo desse desenho inteirinho gravado na nossa área de membros, que eu fiz na sexta-feira passada. Então, na sexta-feira, eu fiz o desenho disso aqui ao vivo com a galera. A gente foi conversando e tal. Foi uma live muito gostosa, muito produtiva. Então, caso vocês tenham curiosidade aí e já são membros, é só assistir a live de sexta-feira. E lembrando, nessa próxima sexta-feira eu vou fazer a colorização a partir da escala de cinza. Eu fiquei com isso na cabeça depois da live do Mike. Eu perco muito não fazendo aplicações de imaginação. Olha, se você quiser trabalhar no mercado de ilustração, onde você vai precisar criar muita coisa do zero, não tem como você só pegar uma referência e reproduzir essa referência de forma simplificada ou estilizada. Você vai precisar criar coisas de imaginação. E aí sim eu acho extremamente valioso e importante você criar coisas de imaginação. Mal nunca vai fazer. No começo vai ser bem difícil, mas ouve o que eu tô falando. Nunca vai fazer mal pra você praticar a imaginação. É muito bom você fazer isso. Tem alguma dica de como criar de imaginação? Começa por coisas mais simples. Então vamos supor, você não vai começar já de cara a fazer um monstro, sabe, tipo, sei lá, uma descrição absurda, uma parada que você não consegue nem imaginar de tão bizarra que ela é. Não começa por aí. Começa com coisas simples, pra você praticar a sua imaginação e praticar também os seus fundamentos. Então, por exemplo, uma coisa que você pode praticar agora mesmo. Você pega um copo que você tem aí na sua mesa, por exemplo, né? Ou uma xícara. Pega essa xícara. E aí você, olhando para essa xícara, você vai tentar desenhar ela em um outro ângulo. Tenta girar essa xícara na sua mente e reproduzir isso no papel. Tenta fazer ela de um outro ângulo. Com o mesmo desenho, com o mesmo design, digamos assim. Então, se a sua xícara tem a alça toda com rococó, com um monte de desenho, você vai fazer isso só que de um outro ângulo. Você vai girar ela, virar ela no espaço, e você consegue fazer ela de vários ângulos. Tenta fazer isso primeiro, antes de começar já imaginar universos colossais. Tenta fazer isso. Você vai perceber que provavelmente você vai ter dificuldade com os fundamentos de perspectiva. Talvez o cilindro que você está criando para gerar aquela xícara não está tão legal assim. Você já anota, tenho dificuldades em desenhar cilindros. Já é um ótimo ponto de partida para você estudar depois. Pô, não consigo desenhar uma caixa e eu não consigo girar essa caixa na minha imaginação. Começa do zero de novo, volta para os fundamentos e assim por diante. Com o tempo, você vai conseguir fazer isso com coisas mais difíceis. Você vai jogar no Google, por exemplo, referências de cavalo. Aí você pesquisa cavalos correndo no campo. Super lindinho. Então você vai ver várias fotos de cavalos fofinhos correndo no campo. Você vai tentar, observando aquelas referências,
desenhar aquele mesmo cavalo numa composição diferente, numa perspectiva diferente. Isso você já está fazendo de imaginação. E já é difícil pra caramba, observando, né? Aí, um próximo passo seria você pegar e agora você abre as suas referências de agora um urso, você vai olhar para aquelas referências, vai fechar a referência e vai desenhar de imaginação, tentando lembrar o que você viu. Cara, com o tempo, você vai adquirir uma habilidade de desenhar sem precisar olhar efetivamente para essas referências. E com o tempo, você vai passar a combinar muitas dessas características dos animais, de seres humanos e etc, para poder criar coisas que não existem necessariamente, sacou? Para você desenvolver designs de animais que não existem, animais fantásticos e etc, etc. Então é sempre um passo de cada vez. Começa de uma coisa muito simples, tenta fazer ela girando no espaço, tenta fazer ela de imaginação, tenta modificar ela um pouquinho de imaginação também, coloca uns desenhos diferentes nessa xícara e tal. E depois você vai progredindo para coisas mais difíceis, mas é sempre um passo de cada vez, entendeu? Então quando a gente fala assim, eu quero desenhar de imaginação, tem dicas? O que provavelmente a gente está imaginando são coisas muito abstratas, muito difíceis. Vamos um passo de cada vez, né? Não tem necessidade de pressa, né? Pode ter certeza que vai demorar muitos anos. Anos! Pra você conseguir fazer um negócio muito louco e da hora e que você vai ficar realmente orgulhoso. No começo você vai se frustrar muito, mas você vai comer essa frustração no café da manhã, certo? Você vai usar isso como combustível pra conseguir continuar estudando e praticando todos os dias um pouquinho. E aí, com o tempo, você vai estar criando universos fantásticos, eu tenho certeza absoluta disso. Basicamente, a criatura mais fantástica e bizarra é só uma ref de alguns animais pouco conhecidos. Eu vou até falar um pouco mais. Ó, essa mensagem é muito legal, ó, do Alan. Presta atenção. Basicamente, a criatura mais fantástica e bizarra é só uma ref de alguns animais pouco conhecidos. Eu acho que não só isso, mas tudo que você considera criativo provavelmente é a mistura de algumas coisas diferentes combinando em uma nova. Toda coisa criativa é uma combinação de várias outras. Pode ter certeza disso. E se você não consegue identificar aquela criatividade, da onde vem, é porque você não conhece a referência inicial daquele artista, daquela pessoa que criou, do escultor, ilustrador, qualquer coisa assim. É porque você não conhece a referência. Mas pode ter certeza que existem referências por trás daquela coisa super criativa e diferente que você viu. Tudo é um remix. Agora, a gente precisa falar do que é um remix ético. Isso é papo pra outra live. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!